esquecer que vocês estão aí, começaram a conversar nós mesmos aqui. Ah, nosso tempo aqui, quando a gente era pequeno, era assim, assim, assado. Vai, então vai, Beto. Poxa, logo eu. Só logo eu. O que quer falar, gente? Ah, ele sabe falar bem. Aqui, nossa geração aqui era meu pai, né? Mais velho, meu avô, tudo criado aqui. Aí viemos, os filhos, netos. Isso aqui era um lugar que... Folha seca. Folha seca, Geraldo. meu tio, Geraldo, já partiram, né? O Rio está sendo filmado. E meu pai falava, vocês não vão sair daqui não, só morto. Mas antigamente, nós vivíamos aqui, não tinha nada. Era tudo barro, não tinha água, não tinha luz. A gente se divertia muito, né? E antigamente o jardim não limpava aquela parte ali, ficava negócio de cobra, roçava. E agora a gente tem que fazer, né? A gente tem que limpar. Mas é a vida da gente, né? Precisa morar aqui, isso aqui é um paraíso. Mas pegando jaca, caçando gambá, na época podia fazer tudo, hoje não pode fazer mais nada. A Vila Autódromo parecia um pouco isso, um pouco uma cidadezinha de interior, né? Nós tínhamos aqui padaria, mercadinho, barzinhos, mas tínhamos também assim, as ruas eram de terra batida, e aí tínhamos nas ruas galinha, cabra, cavalo, porco, solto de alguns moradores. Uma comunidade pacífica, que nunca teve nenhum tipo de controle social, violência. Então, foi um lugar muito bom, que eu agradeço muito por ter criado meus filhos aqui. Agora, depois dos Jogos Olímpicos, de toda a remoção, então mudou bastante, né? Ficaram só 20 casas, mas com o processo de resistência contra as remoções, muita coisa mudou, né? O próprio conceito, consciência de cidade, de relação com a cidade muda muito, porque a gente compreende coisas que a gente antes não compreendia. Na questão do direito à cidade, da disputa dessa cidade, que é uma cidade em constante disputa, né? E desigualdades sociais, nas quais os direitos, né, dos trabalhadores são constantemente negados. Então, torna-se um ambiente em disputa diária. Mas a gente tem um museu das remoções, que nós fundamos durante esse processo de resistência e através do qual a gente hoje faz um trabalho muito bacana de preservação de memória, de história e através desse trabalho tem uma relação que vai sendo construída muito interessante, muito bonita, muito forte com a cidade, com o bairro, com a comunidade. Para o morador, né, o Museu da Maré tem uma importância de você... Porque assim, quando a gente está aqui fazendo uma mediação, numa exposição, que vem um morador, que ele olha, que ele entra, que ele chega aqui, que ele vê, que ele se emociona, que ele lembra como era, né? Por exemplo, se não é aquele morador lá que viveu naquela época, mas é um filho que fala, meu pai, minha mãe, meu pai, a casa era desse jeito. É emocionante, é gratificante, é saber que futuras gerações vão ter referência da sua história, né? Vão ter referência do que a gente é, né? Do que a gente foi, do que a gente construiu e de onde a gente chegou, né? Que é a memória do lugar. Quem chega é saber que o que tem hoje não foi construído de uma hora para outra e não foi ninguém que deu de mão beijada, foi o suor dos moradores. Tudo o que o território é hoje é consequência da resistência e da construção, da luta, da resistência e da construção desses moradores.
O Museu das Remoções, eu sou uma das cofundadoras do museu. Ele nasceu no período das remoções, em 2016. Né? Iniciamos esse processo no finalzinho de 2015. Foi uma ideia traga pelo museólogo Tainã de Medeiros, e depois a professora Diana Bogado veio somar junto conosco, e essa ideia de... Nasceu esse museu com dois objetivos, de nós preservarmos a memória dessa comunidade e com o objetivo de lutar contra as remoções. E muitas pessoas dentro da museologia batem o pé falando que a museologia é gesto social por si só, mas outras não têm esse entendimento, né? Porque em muitos museus clássicos espalhados pelo mundo inteiro, né, se conta aqui no caso do Brasil a história da família real, né, a história das grandes figuras nacionais, né, mas não conta a história dos trabalhadores que fizeram o museu. Quem construiu o museu, né, do Paço Imperial? Será que foi o imperador só? Ou não teve, né, aqueles escravos, enfim, trabalhadores, porque carregavam os materiais, ajudaram na construção desse museu? E essas histórias dessas pessoas também deveriam ser contadas, porque são pessoas que, no fundo, são a base da construção tanto de uma cidade quanto de uma sociedade, né? Essa experiência de imersão, de contato tão direto com os objetos, o fato desses objetos serem cotidianos, serem objetos que as pessoas encontram na casa dela, na casa da avó, na casa do tio, coloca a diferença, né? E essa diferença, ela é relevante tanto do ponto de vista internacional, nacional, quanto local. O Museu da Maré, ele não conta essa história da Maré, ele conta a história do Rio de Janeiro, justamente porque ele faz essa contranarrativa da favela como problema, porque a favela ela faz parte do Rio de Janeiro. Você pode falar da lei de terras, você pode falar sobre a ocupação da história, você pode falar sobre relação racial, você pode falar sobre relação de imigração dentro do território brasileiro. Quando você fala de favela, você fala de várias questões sociais complexas que fazem parte da história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente começa a se identificar com a história, então a gente, consequentemente, se sente pertencido e entende que a gente não parte, na verdade, a gente compreende que a gente é criminalizado, né? E que a nossa história é outra, é uma história de resistência, sabe? A gente que construiu o nosso próprio chão, a gente que levantou as nossas casas, né? A gente vem de uma cultura muito vasta, né? O conceito de cultura é um conceito muito amplo, sendo que a gente tem a cultura da favela, né? E a cultura da favela ela é imensa, né? É uma cultura de festa, é a cultura do coletivo. Então, quando a gente tem consciência disso, né? A gente se vê identificado, se vê pertencido, né? Quando a gente começa a saber, né, dessa memória dos nossos ancestrais, né, e da construção do nosso próprio território. O museu ele surge a partir de uma exposição que a gente vai fazer eu não lembro se é no TCU, não, no Museu da República. E aí a gente pede objetos para os moradores, né, para essa exposição. E quando vai devolver, os moradores não querem. Não, vamos deixar aí. Aí começa a se pensar, né, na proposta do museu, que é dessa forma que ele está hoje. E aí porque aí o museu ele surge, né, dos próprios moradores que querem ter um espaço, né, de memória, vai para além da memória. Bom, nós temos algumas ruínas aqui na Vila Autódromo que ficou desse processo traumático e emocional. Esse aqui, por exemplo, era a casa do Zezinho e da Inês, onde eles tinham 2 filhos, um casal de filhos. Era um casal, uma família católica, inclusive o rapaz era pedreiro. Ele ajudou muito na construção dessa igreja aqui, São José Operário, Zezinho.
E eu participei muito dessa casa aqui, com visita, com bate-papo, né? Eu tenho a minha memória dessa casa, aquele espaço lá era onde entrava, a porta de entrada era a sala, tem um corredor ali, que era o quarto de uma das crianças. Seguindo, você tem outro quarto, a cozinha e o banheiro, e lá no final a cozinha. E lá naquele espaço claro, lá onde é a cozinha, tinha um portão que dava para o quintal, onde eles tinham árvores ali frutíferas, né? Eu lembro muito do pé de limão, da casa do Zezinho e da Inês. Esse é um resumo rápido de uma das famílias, né, da história. Esse local aqui é um local que guarda muito da história ancestral, não é? Porque aqui havia uma casa, havia uma casa de engenho, não é? E essa casa de engenho abrigava, né, os escravos na época, não é? E era um local também de que esses escravos, né, que daqui, eles, quando se rebelavam, né, contra aquele sistema, né, de sofrimento, né, da escravidão, fugiam daqui e corriam lá para o Quilombo das Camélias, no Leblon, onde eles se abrigavam lá, ou para o Quilombo da Sacopã. Então aqui tem uma história, né, muito rica. Essa história é uma história, não é, que segue o mesmo estilo da construção da cidade do Rio de Janeiro. Então tem que se valorizar esse espaço enquanto a ancestralidade, né, a história, a construção da cidade e a importância das pessoas que moram aqui na preservação dessa área. Porque esse espaço, a Margarida, a Grotão, todos os núcleos aqui, né, da comunidade, são preservados graças aos moradores, que têm o cuidado, né, de plantar, de não desmatar, não é, de proteger a fauna, a flora. A criação do museu, né, se concretiza, né, a partir também de uma pesquisa, né, feita pela historiadora e pesquisadora Laura Olivieri, né, que se interessa pela história do horto florestal, né, e foca sua pesquisa em cima do resgate dessa memória histórica desde os primórdios do início do Brasil, né, da descoberta e do desenvolvimento do Brasil até os dias de hoje, dentro do território do horto florestal, né? E foi aí que a gente começou a mapear uma série de pontos históricos dentro do horto. Foi assim que a gente começou a realizar entrevistas com N famílias do horto florestal, né, de todos os núcleos do horto florestal, né, e assim a gente consegue, primeiro, criar o site, né, do Museu do Horto e, a partir desse mapeamento, também definir o museu como um museu de percurso, né. Haja visto também que a gente ainda tem esse problema do litígio territorial, então a gente achou por bem não entrarmos no conceito de museu de território, né, para não aumentar o conflito, mas que dentro desses percursos espalhados pelo território, né, a gente poderia estar trabalhando de forma mais legítima, né, sem levantar questões jurídicas, né, do funcionamento do Museu do Horto em relação ao Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, né, e no entendimento de que tudo que está dentro desses percursos está contemplado no acervo do museu. Tanto a coisa física, né, das casas, do material que as famílias têm, de fotografia, enfim, documentações antigas, de autorizações de antigos administradores do Parque Jardim Botânico, do Ministério da Fazenda, né, autorizando essas famílias a permanecerem, a estarem morando aqui no horto, né, quanto da questão da própria memória das pessoas, né, que é essa parte do imaterial, né,
onde as memórias foram coletadas a partir de depoimentos, né? E isso foi registrado e depois publicado e depois confirmado, né, dentro da pesquisa. Então, isso tudo faz parte do acervo do museu. E aí cai naquele conceito também da história do museu vivo, né? Que as pessoas vão evoluindo e a memória também, no passar do dia, vai coletando mais e mais informações, mais e mais histórias. E é papel do museu, de qualquer museu comunitário, mas enfim, papel do Museu do Horto tá acompanhando essa evolução. O Estado aqui é uma situação meio precário, né? Quando aparece um projeto, tipo Projeto Rio, que a gente está falando década de 80, né? Aí, sabe, vamos aterrar o mar para tirar as pessoas da palafita, para não pegar as pessoas e passarem para lugares distantes, né? Então, fez essa melhoria. Teve o outro também, Favela Bairro, na época, né? Que aí colocou calçadas, fez escadarias. Para a gente, então, que morava no Morro do Timbal, foi ótimo. Porque quando chovia, a gente tinha que, né? Subia quase de 4 o morro, né? Então, realmente fizeram escadarias, que tem até hoje, né? São essas melhorias. Mas em questão ao Estado, a gente vê as incursões, né? Que é uma coisa que pega a gente de surpresa. Então, esperar que o Estado venha melhorar as coisas aqui, também isso não vai acontecer. Então, nós moradores temos que ir realmente fazendo o melhor em nosso entorno, né? Eu entendo assim, porque não adianta a gente ficar esperando só de fora, porque é difícil, gente. Para a gente que mora aqui, é muito difícil. Da mesma forma que esse Estado não se preocupou com a construção dessa comunidade, com o bem-estar dessa população, ele também não, de forma alguma, vai se preocupar com a preservação dessa história. Muito pelo contrário, ele tentou o tempo inteiro destruir essa história, apagar essa memória, essa história, essa existência desse grupo, essa existência social. E utilizou para isso todo o seu aparato de força, poder, para tentar destruir esse território, apagar, modificar. Vejam, olhem para essa cidade e vejam as construções urbanas, as grandes vias, os grandes condomínios, os grandes hotéis, todas as grandes construções, e sequer lembrem ou saibam que para que isso tudo acontecesse ou exista, houveram operários, houveram famílias operárias
que moraram ali, que construíram aquele território, que deram origem a tudo isso, né? A gente é controlado pelos meios de comunicação, então a gente sabe o que... E durante muito tempo, antes era um jornal da TV Tupi, depois foi a Globo, que foi tomando conta e absorvendo tudo. Então, assim, é isso. E até hoje, na verdade, muita gente desconhece. Muita gente desconhece. Quando eu falo daqui do Horto, mas como? Tem, né? E às vezes nem sabe que tem tantos moradores aqui. Né? Quando a gente caminhou outro dia com um grupo de alunos da PUC, de várias áreas, é sempre interessante, porque as pessoas falam assim, nossa, mas como tem gente aqui, né? Como tem história aqui, né? Porque isso não é divulgado e é interessante não divulgar, né? Porque quanto mais for divulgado, mais gente vai olhar, muita gente vai querer de fato que esses moradores saiam daqui, mas muita gente vai apoiar também, né? Então, e vai entender, não, o que é isso? O que está acontecendo, né? Tem logo ali adiante uma casa que está mantida ali, mas está sem teto, está sem telhado, que foi de um despejo de um dos moradores e é isso. Uma das primeiras coisas que fazem, não só aqui, assim, despeja, tira o telhado, que pronto, que ninguém volta. E aí tem no muro, assim, super, né, uma frase importante, tanta gente sem casa, mais uma casa sem gente. Né? Esse muro tinha que ser notícia. Tinha que ser notícia como milhares de coisas tinham que ser notícia, né? Então, ainda fica muito escondido. Se eu não fosse moradora da Maré, vamos dizer que eu sou morador de outro bairro, eu ia achar que aqui só tinha violência. Que as crianças só vivem na rua, que não tem nada para... Tem, é só querer, tem. E nem tudo é dinheiro, tem muita coisa de graça. Tem uma capoeira, tem um hip hop. Nós mesmos trabalhamos com a capoeira, trabalhamos com a hip hop. Para as crianças, adolescente, né? A violência, eu vou pensar assim, que é a minoria. A maioria é pessoas boas, lutadoras. As pessoas têm que lutar muito, mas vale a pena. Quando você vê um museu, esse espaço que nós temos aqui, para os filhos, para os netos, só tem que agradecer. E eu não eu tiro por mim e falo pela minha equipe. Nós trabalhamos com coração. A gente agrega, quem está chegando, a gente está agregando. Não importa de que lado a gente está sempre agregando. Para trazer eles para a gente, né? Porque o museu foi feito para isso, para agregar. O cidadão que vem comprar um apartamento aqui na frente da Abelardo Bueno, ele não quer me ver aqui, porque eu sou pobre. E isso é muito bizarro, porque eu sou ser humano. Eu tenho direito à moradia igual a ele. E eu já estava aqui. Se eu já estava aqui, eu tenho que continuar permanecendo nesse espaço. É a minha história. Ele vai construir a história dele, que ele está chegando. Mas eu já estava. Então tem que ter esse respeito, né? Então é por isso que é importante esse museu, os museus comunitários, porque ele incentiva e ele te dá força para você continuar lutando por aquele espaço que é teu, é as tuas memórias, é a sua construção, é a sua casa. Eu nunca imaginei que eu ia sair da minha casa, que eu ia ver a minha casa no chão. Infelizmente essas coisas acontecem. Então, mas quando a gente entende que a gente tem esse direito, eu continuei lutando, não, eu quero que o meu direito seja respeitado. Isso é muito forte, né? E é muito cruel do poder público e da própria sociedade num todo, a sociedade civil, as pessoas que têm um capital, ele acha que o pobre não pode morar bem. Eu costumo dizer que a gente só serve para servir, para ser babá, empregada doméstica, diarista, porteiro, mas na hora da gente ser vizinho nós não podemos. E isso é cruel. Quando a grande mídia narra esse território, é um território difícil de conflito, ele é um problema. Mas isso não é uma narrativa só da grande mídia, isso é uma narrativa social. Seja de política pública, seja da academia, seja da grande mídia, a narrativa de ver a favela como um problema. É isso, a favela é sempre um problema.
seja de segurança pública, ela já foi um problema de higiene, de saúde básica, ela é um problema ambiental, às vezes no discurso. Então, ela é nunca vista como uma solução ou parte da teia urbana. Ela é sempre vista como um problema a ser solucionado e superado. Então, essa é a grande diferença, porque quando a grande mídia a narra, ela sempre vai narrar pelo viés do problema, né? Da caridade, do resgate, sabe? Quando é positivo é assim, resgatando o jovem do tráfico, sabe? Como se houvesse um determinismo geográfico de que toda pessoa e todo jovem que está aqui, ele está determinado, direcionado ao tráfico. Porque se não é X ação, aquela pessoa ela não seria nada. Ela seria ou esposa de bandido, ou ela seria traficante. Então, essa é a narrativa pejorativa, ou de carência, né, de condescendência em relação à figura do favelado, ou de problema, seja ele qual for o tipo de problema urbano e social. Eu tive a graça já de conhecer todos dois, tanto o Museu do Horto, que é um museu maravilhoso, um museu de território, de muita luta, de muita resistência, e o Museu da Maré também, que conta uma história linda também, também de resistência, e que conta a vida do pobre, do negro, do favelado, e que eu tenho muito orgulho de todos dois e de outros que estão nascendo, eu tenho da Rocinha, tem vários. E assim, eu tenho muito orgulho de ser parceira, nós somos parceiros, estamos juntos, sempre nas mesas, sempre discutindo e conversando, dialogando e aprendendo um com o outro, que eu acho que, eu ainda digo que o nosso Museu das Emoções é um bebê diante deles, que vieram muito antes, mas que tem uma potência muito grande e que tem pessoas à frente maravilhosa, que luta por direito à cidade, por direito à moradia e por direito a gente contar a nossa própria história, que isso é muito belo. Da relação do Museu da Maré e do Museu das Emoções, sem sombra de dúvidas, né? Que tem relação com a resistência, né? Um museu que parte de um cunho político, né? Dentro de uma esfera, de um contexto político, né? E aí quando você fala do Museu das Emoções, né? Para mim, não tem um outro tempo a se relacionar no seu tempo da migração, né? Porque aqui dentro do museu a gente tem um livro de contos e lendas da Maré. E aí tem um conto que é o bloco Mataram Meu Gato, né? Antes do
do conto acontecer, existe um cochicho onde os moradores estão falando, né, que eles foram removidos dessas outras áreas, né, da Praia do Pinto, da Favela do Esqueleto, né, para cá, para Maré, ou até mesmo para alguns outros pontos, né, na Zona Oeste. E aí essa relação que eu consigo ver, sabe, é uma galera que continua resistindo, né, o pessoal foi muito resistente, né, em continuar naquele espaço, né, muitos foram removidos, sendo que, se eu não me engano, ainda continua, né, uma pequena parcela da galera lá na Vila Autódromo. E aí eu fico pensando, é isso, né? Quando a gente está falando de espaços, né, em que a gente se mora, a gente está falando de espaço de memória, de espaço de afeto, né? Então, às vezes, você pode estar ofertando uma grana muito boa, sendo que é para além da questão monetária, sabe? É uma questão de afeto. A semelhança é uma só, é resistência contra o preconceito, contra a remoção, contra a violência. Os museus, nós, enquanto museu, somos um polo de resistência. Por isso que nós somos unidos, não é? Porque a nossa finalidade é uma só, dar segurança, visibilidade para a comunidade, não é? E fortalecer os direitos de seus moradores. Então é essa a nossa finalidade, é essa a nossa ligação. Ligação mesmo de afetividade, é um por todos, todos por um fortalecendo o outro. Mas eu acho que o importante é sempre estar continuando com o trabalho de memória e história local, né, aqui do Horto Florestal, que acho que todas as pessoas, né, do Horto entenderam que, mesmo não conhecendo o museu, né, mas o museu deu esse grande serviço à comunidade, né, que é das famílias estarem valorizando as suas próprias histórias, né? E eu acho que a partir do momento que a gente abriu esse caminho e esse olhar, acho que isso dificilmente vai se perder, mesmo com as próximas gerações, né? Porque isso é passado, né, de pai para filho. E eu vejo em todas as famílias essa preocupação dos mais velhos de estarem fortalecendo com os seus filhos, com os seus netos, né, essa questão de dar importância à história das suas famílias, né, das suas memórias. E assim, eu vejo, eu não sei assim, sabe, mas que talvez seja um sonho, né, mas de mais construção coletiva, sabe, mais os moradores estarem mais, se apropriarem mais desse espaço, sabe? Embora tenha sido criado por eles, né? Foram eles que deram esse motor, essa motivação, né? Quando eles trazem os objetos que não querem de volta, eles terem mais propriedade, sabe? Saber que isso aqui ter mais esse pertencimento, de que isso aqui é do território, é deles. Então, acho que futuramente a gente vai estar aí, né, conseguindo isso, muito mais. Eu falo assim do museu, eu sempre falo, vou me aposentar, vou embora, mas eu não consigo. Eu sou um tipo de pessoa que, assim, falo, né? Tô cansada, mas não consigo me desligar daqui. Sábado e domingo eu tô aqui, se chove eu tô aqui para ver se molhou alguma coisa. Feriado, eu tô aqui. É meu jeito, né? Além desse trabalho de luta por direitos, também a gente vê no museu, eu vejo nesse museu, o fortalecimento da museologia social, que é uma museologia que dá voz, dá visibilidade justamente a essa memória, a essas histórias desses grupos que são invisibilizados dentro da museologia tradicional. Esses grupos que são tentados, que o Estado tenta a todo instante apagar, destruir, invisibilizar. Então, o Museu das Emoções, eu vejo nele assim o fortalecimento
dessa museologia, que é uma museologia feita por nós, que nos dá voz, que preserva a nossa memória, a nossa história. E através disso, nós conseguimos dar visibilidade aos nossos direitos adquiridos e também aos direitos que nos foram negados ao longo da história.